Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Temos detalhes da renovação de contrato de Varela, é o famoso muito bem encaminhado, falta só assinar. Nós vamos trazer aqui os detalhes e eu vou querer saber de vocês se vocês são a favor ou contra essa renovação de contrato, e eu também vou dar minha opinião, embora muita gente não queira saber a minha opinião, mas aqui o canal é meu, eu vou dar a minha opinião em relação a essa renovação de contrato do Varela, e talvez seja uma opinião diferente de muita gente que acompanha aqui o canal Vene Casagrande. Tem também Sampaoli quase voltando ao futebol brasileiro, a gente vai falar também sobre isso. Qual time será? E também a possibilidade de poupar um zagueiro no jogo contra o Juventude, mas tem um motivo. Não vai poupar por poupar, não é pensando, não é, eu acordei e vou poupar um jogador, não é assim. Tem os motivos e nós vamos trazer aqui os motivos para vocês, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas galera, lembrando, você que procura uma casa de apostas para fazer aquela fezinha, aquela aposta, a casa de apostas super confiável é a KTO, nossa parceiraça aqui, o link está na descrição. O link mudou, esse link aí facilita ainda mais a sua vida, vai direto para a página lá, é só clicar. Mas lembrando, é só para maiores de 8 anos, eu peço sempre para vocês jogarem com muita responsabilidade. Galera, vamos para as informações, vou começar falando do Sampaoli. Informação que a gente trouxe ainda ontem, na noite de ontem, segunda-feira, o Santos entrou em contato com o Sampaoli para negociar um retorno do treinador ao clube, ao Peixe, e a informação que eu tenho é que o presidente, o Marcelo Teixeira, tem uma ótima relação com o Sampaoli. Muita gente questiona a forma como o Sampaoli saiu do Santos. Ele não costuma sair muito bem dos clubes que ele dirige, não. Pelo menos aqui no Brasil. Ele não saiu muito bem do Santos, não saiu muito bem do Atlético Mineiro, e no Flamengo nem preciso falar. Mas Sampaoli é sempre uma atração à parte. Eu particularmente gosto desse treinador, tá? Óbvio, ele precisa melhorar a relação dele. Recentemente eu vi uma participação do Mariano, lateral direito. Confesso que eu não lembro qual foi o podcast. Foi o Charla. Ele falando sobre o Sampaoli, assim. O Sampaoli é o tipo de cara que ele gosta de trabalhar. Se o jogador quer ser mimado por treinador, não é o Sampaoli. Mas tá aí retornando, bem provável que retorne ao Santos. Vamos ver como é que vai ser o Sampaoli comandando o Santos do Neymar, hein? Alô, Neymar, abre o olho, porque com o Sampaoli não tem miguezinho, não. Não estou dizendo que o Neymar dá migué, gente, mas o Neymar costuma, entre aspas, não gostar muito quando ele é muito cobrado. A gente pode ver aí com o Jorge Jesus no Al Hilal, e com o Sampaoli é a mesma linha de trabalho. Galera, o BAP recebeu medalha Pedro Ernesto, maior honraria da Câmara Municipal, e a condecoração destinada a personalidades que prestam relevantes serviços à cidade teve um significado ainda mais especial para o presidente do Flamengo. Pedro Ernesto, ex-prefeito do Rio e que dá nome ao Palácio da Câmara, era tio-avô de sua mãe, Dona Eliane. Tá aí uma curiosidade envolvendo o BAP. Muita gente me perguntou por que o Pedro não jogou contra o Grêmio. Foi relacionado, ficou no banco de reservas. Em nenhum momento ele foi acionado pelo técnico Felipe Luiz. Na entrevista coletiva, o próprio Felipe Luiz explicou isso. Ele disse: hoje o Pedro está disponível para jogar. Claro que não está disponível para começar ainda. No segundo tempo, eu acreditava que a gente tinha espaço para contra-atacar e não conseguíamos mais pressionar o Grêmio. Era momento de ataque ao espaço. Optei pelo Juninho, mas o Pedro está sim disponível para ter minutos de forma crescente nos próximos jogos. Fica a expectativa de quando o Pedro vai ser titular. Será que contra o Juventude? A ver na atividade dessa terça-feira, a última atividade antes desse... Falar nisso, cara, o calendário é insano. O Flamengo jogou domingo, se reapresentou segunda, titulares ficaram no regenerativo, os reservas foram a campo, aí treina hoje, joga quarta, quinta, mesma coisa, se reapresenta, regenerativo, treina sexta, sábado, nossa senhora, é um jogo atrás do outro. Mas galera, Flamengo liderando o Campeonato Brasileiro após o fim da terceira rodada. Pode parecer loucura, mas isso é raro de 2020 para cá. Inclusive, 2020 foi o último título do Campeonato Brasileiro que o Flamengo conquistou. Foi bicampeão em 2019 e 2020. No ano seguinte, em 2021, o Flamengo terminou o campeonato na vice-liderança e em 2022 ficou apenas na quinta colocação.
em 2023 na 4ª colocação e no ano passado foi o 3º. Eu acho muito pouco para um clube que investe muito como o Flamengo investe. Tem que se focar no Campeonato Brasileiro, e o Cebolinha disse o seguinte: pecamos nisso em outros anos, de não assumir muito a liderança do Campeonato Brasileiro. Nós perdemos pontos importantes no início e no final não conseguimos correr atrás. Recuperar. A gente tinha essa meta de começar muito bem, porque sabe que lá na frente, quando você oscilar, o que é normal, está com essa gordura. Então procuramos nesses primeiros jogos acumular o maior número de pontos possíveis. Everton Cebolinha. E o Pulgar disse o seguinte: foi um foco que estabelecemos antes de começar o Campeonato Brasileiro. Queríamos brigar pelos 3 pontos em casa e fora. Creio que os 3 pontos fora de casa são um pouco mais importantes, porque em casa temos o apoio da nossa torcida e isso nos permite brigar na parte de cima. Falei aqui na minha live pós-jogo. O Flamengo conseguiu 2 vitórias seguidas fora de casa. Isso, para mim, vai ser crucial para um time que quer brigar pelo título da competição. Vencer em casa, eu considero, vamos lá, não leve ao pé da letra, mas teoricamente é obrigação para o time que quer ser campeão vencer em casa. Óbvio que uma ou outra você vai tropeçar, você pode empatar com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, sabe, com o próprio São Paulo, pode empatar, perder. Agora, em casa, teoricamente, você tem que vencer. Então, para ter esse equilíbrio, vencer fora de casa acaba sendo o diferencial. Então, o Flamengo conseguiu 2 vitórias seguidas fora de casa. Nesse campeonato, até o momento, só Flamengo e Palmeiras venceram fora de casa. Flamengo 2, Palmeiras 1, naquele pênalti mandrake lá diante do Sport. E galera, curiosidade aqui, vocês sabiam que o Léo Ortiz e o Léo Pereira completaram 11 jogos seguidos como titulares no jogo contra o Grêmio? Pois é, o Ortiz lidera a lista de minutagem. O zagueiro soma 15 jogos, sendo 14 como titular, o que equivale a 1.386 minutos em campo, disse o GE aqui. Ele ainda atuou pela seleção brasileira, entrando nos 2 jogos da data FIFA de março, contra a Colômbia e a Argentina. Dos 14 jogos como titular do Flamengo, o Ortiz só foi substituído em 1, contra o Maricá pelo Campeonato Carioca, quando saiu aos 31 minutos do segundo tempo. Nos demais, ele atuou durante os 90 minutos. Rapaz, vou te falar. Você sabia que quem tem mais jogo na temporada com a camisa do Flamengo é o Luiz Araújo? São 16 jogos. Mas ele só foi titular em 7. E ele totaliza aí 838 minutos em campo. E é um jogador que rende muito mais quando ele sai do banco de reservas, né? Isso é muito doido, cara. Tem jogador que é assim, por exemplo, no Botafogo tem o Matheus Martins, cara. Sempre que ele entra no segundo tempo, rende muito mais. E o Luiz Araújo também. Mas isso não é uma crítica, tá? É apenas uma constatação. E eu acho um jogador extremamente importante para o Flamengo no decorrer da temporada, tendo em vista que o Felipe Luiz sempre promove esse rodízio. E nesse rodízio, tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira podem entrar nesse rodízio, porque o Danilo já está à disposição. E aí a comissão técnica, junto com o departamento de fisiologia, departamento médico, vai avaliar aí quem deve ser poupado, quem deve entrar nesse rodízio na partida dessa quarta, 9h30 da noite, no Maracanã. Galera, dando continuidade aqui, renovação de Varela. Postei nas minhas redes sociais ontem à noite, tá? Postei o seguinte: o Flamengo e os representantes de Varela avançaram na renovação de contrato. As partes chegaram a um acordo na base salarial e também no prazo do novo compromisso, que vai ser até dezembro de 2027. Lembrando que o atual vínculo dele acaba em dezembro desse ano. A partir do meio do ano ele estaria livre para assinar um pré-contrato. No Fla, o assunto é tratado como bem encaminhado, questão de tempo, famoso só falta assinar. A renovação com Varela é um desejo de Felipe Luiz e também do departamento de futebol, por entender que o jogador tem um salário, se a gente for olhar aí o futebol brasileiro, baixo, entre aspas, né, em comparação ao que o futebol brasileiro vem pagando, além de ter sido importante também nos jogos, vem sendo importante tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, e é um atleta que faz a diferença no dia a dia, nos tratamentos, nos treinamentos, pela forma profissional que ele e também como ele trata a sua carreira como jogador. O Felipe Luiz gosta muito do Varela. Acho o Varela um exemplo de atleta de verdade. Isso não é brincadeira, não, é sério. E eu vejo muito torcedor não querendo a renovação com o Varela. E eu já vou dar minha opinião.
Perdão o barulho aí, galera. Eu já vou dar minha opinião. Tem que renovar com o Varela. Tem que renovar. O Flamengo provavelmente vai perder o Wesley. O Varela seria a bola de segurança do Flamengo e um custo-benefício muito bom, porque ele vem entregando dentro de campo e não é um salário alto. E pelo que me relataram, nessa renovação nem valorização salarial teria. Ele manteria o salário e aumentaria só o tempo de contrato. O Varela quer ficar, o Flamengo também quer ficar, então é isso. Estão falando a mesma língua, em breve a renovação de contrato. E a opinião de vocês? Quero saber. Para finalizar nosso vídeo, galera, o Peterson, lembra aquele atacante tratado como por muitos rubro-negros pela Flá TT, que é a torcida lá no Twitter do Flamengo, como joia, é um absurdo deixar sair, rodou atrás Paranaense, Clube Português e tal, hoje está no Juventude, ele não pode encarar o Flamengo na quarta-feira. Se ele entrar em campo, o Juventude vai pagar R$1 milhão ao Flamengo. E o Juventude, falei com o dirigente, já definiu, não vai pagar, entende que o jogador ainda está buscando seu espaço no Juventude, é considerado reserva, e não faz sentido pagar um valor tão alto para ter esse jogador diante do Flamengo. Beleza, galera? Tamo junto, forte abraço e fui!